Muitas agências bancárias estão exigindo que seus correntistas avisem com 24 horas de antecedência sempre que precisarem fazer saques acima de 3.000 cruzados novos. A justificativa dos bancos é que eles estão reduzindo suas reservas e muitas vezes as agências ficam quase sem dinheiro em caixa. E nós hoje gostaríamos de saber, já aconteceu de você querer sacar dinheiro em sua agência bancária e não haver dinheiro disponível? Ligue para cá, dê sua opinião. O telefone é o 273-1313. A gente vai ficar aqui esperando. Segue, Rio, gente. Se a sua área de trabalho é comunicação e você é um bom divulgador, traga seu currículo à TV Rio, na rua Miguel de Frias, 57, Cidade Nova, no horário das 11 às 17 horas. E candidate-se a fazer parte da equipe da TV Rio, a mais carioca das emissoras de TV. Minha gente, essa questão de assessor ser importante ou não ser importante é uma polêmica bastante antiga que nós hoje vamos dissipar aqui, ou pelo menos tentar dissipá-la, se vale a pena ou não vale a pena ter assessor. Muita gente diz, é muito difícil chegar ao chefe porque o aspone está na frente, atrapalha, mas será que para o chefe não é importante ter alguém que faça esse trabalho, essa triagem e filtre o que vai chegar a ele? Ou também seria importante para o Executivo, para o Presidente da República, receber toda a gama de informações diretamente do povo? O empresário Arthur Hermídio de Moraes sugeriu ao presidente Collor que formasse um conselho integrado por pessoas experientes para ajudá-lo a tomar as importantes decisões que serão necessárias para tirar o Brasil da crise. E qual a verdadeira importância dos assessores de um presidente? O presidente costuma dizer que ele é o ministro, ele é que resolve. Será que alguém pode ser realmente tão independente a esse ponto de resolver todos os problemas? Nós vamos debater esse tema que eu acredito será muito importante para todos nós e vai ser palpitante. E você pode participar ligando para o 273-1313. A sua pergunta, a sua opinião serão trazidas também aqui ao nosso debate. Quero apresentar a você, meu amigo, você, minha amiga telespectadora, o vice-presidente regional do Partido Liberal, Mauro Magalhães. Também temos a honra de receber o candidato à presidência da República, ex-candidato, naturalmente, Enéas, cardiologista, e que se tornou marcante a sua presença na campanha eleitoral pela grande capacidade que ele demonstrou de objetividade, pois em apenas 15 segundos fazia o que muitos que tinham 15 minutos não conseguiam fazer. Quero apresentar também o deputado estadual do PT, Milton Temer, e ainda o coordenador de comunicação do PRN, advogado Gilberto Araújo. Eu dirijo a minha primeira pergunta, então, no caso ao ex-candidato e nosso amigo Enéas, porque, se não me falha a memória, o senhor aqui no nosso programa, que foi o programa que lhe destinou e dedicou o maior espaço para a colocação do seu nome, da sua candidatura e das suas intenções, o senhor teria dito aqui para nós que o senhor é que iria tomar conta de tudo. Não ia ter assessor, não ia ter nada. Para o senhor, realmente, o assessor atrapalha? Primeiro, muito obrigado pelas referências elogiosas que o senhor Cataldi fez a mim. Vamos examinar... muito obrigado. Vamos examinar com o máximo de precisão possível a questão apresentada. A tese a que fiz referência naquela ocasião e à qual faço sempre referência é o absoluto despreparo, é a ignorância específica pelas questões mais importantes do país que estão sempre à mente de cada um de nós quando a gente ouve pronunciamento de pessoas que se apresentam como candidatos aos diversos cargos. Essa foi a tese, àquela ocasião, aduzida aqui, apresentada. É evidente que não se pode imaginar que o indivíduo seja onisciente, que ele tenha uma visão global, completa e detalhada de tudo que o cerca no panorama nacional. Não, não é isso que eu penso. Eu penso que o presidente da República tem que ser um indivíduo preparado, um indivíduo que tenha cultura específica, não pode ser semi-analfabeto ou absolutamente analfabeto, e disse isso, estou repetindo, não sou candidato a nada atualmente, mas, muito embora tendo essa visão panorâmica, ele deve estar cercado de pessoas competentes, isto sim, de pessoas com visão específica, não políticos profissionais, indicados, mas sim pessoas que conheçam
as questões que necessitarão de soluções técnicas. A propósito, doutor Enéas, o senhor vê no candidato, no presidente eleito, uma pessoa preparada hoje? Porque na época da campanha o senhor nos dizia que todos eram semi-analfabetos. Exatamente. Vamos responder a questão de novo. Eu sou uma pessoa que gosta de ordem, e também sempre disse isso aqui. Eu sou um defensor, tanto que o partido que eu criei, com meus amigos do país inteiro, se chama Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Eu não gosto da desordem sob nenhum aspecto em que ela se apresente. Então, primeiro, para deixar bem claro aqui, o respeito à autoridade constituída, à sua excelência, o presidente da República. Isso não tem nada a ver com o resto. Eu continuo pensando o que pensava antes. Eu continuo dizendo as mesmas coisas que dizia antes. Eu não via em nenhum dos candidatos que se apresentavam naquela época, e continuo não vendo, preparo, cultura, pelo menos nos grandes horizontes do saber humano, nas ciências médicas, ciências exatas e ciências humanas, eu continuo não vendo preparo que justifique a candidatura de nenhum daqueles senhores à presidência da República. Eu continuo dizendo exatamente a mesma coisa. Mas o presidente eleito, Collor de Mello, já teve a oportunidade de dizer àqueles que estavam tentando especular sobre o seu assessor, o seu ministro na área econômica, que o ministro da Economia será ele, em primeiro lugar. Eu gostaria de ter a opinião do coordenador de comunicação do PRN, Gilberto Araújo. Na sua opinião, é importante um presidente ter uma assessoria? O presidente poderá realmente ser o ministro da Economia? Preliminarmente, eu quero cumprimentar os senhores telespectadores, a toda a equipe técnica e ao Cataldi pela honra de estar presente aqui, em companhia dos companheiros que aqui foram apresentados. Eu acho que se a cultura, como o nosso companheiro Enéas expõe, fosse o fato fundamental para que uma nação tivesse um governante que pudesse solucionar os problemas gerais do país, o senhor José Sarney teria resolvido, porque ele é, inclusive, da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, o ponto mais culminante e absoluto. Ele está um pouco nervoso aqui, depois eu te dou a oportunidade. Pode. Claro, pode. Oportunamente eu te dou. Evidentemente. Agora, seria a solução. Com relação aos aspones, geralmente chamados, o que mais prolifera neste governo atual é a figura do aspone, que é, na realidade, uma extensão do nepotismo, da irresponsabilidade de algumas administrações. Com relação à assessoria, eu considero um fator essencial e predominante que um governante possa ter num aspecto de assessoramento às suas teorias, seus pontos de vista com relação à aplicação. Aliás, a assessoria já vem desde os tempos remotos da civilização. Nós sabemos que Alexandre o Grande teve na figura de um grande homem chamado Aristóteles, que foi colocado a seu serviço pelo seu pai Filipe da Macedônia. Quando enfrentou Dario, sem Aristóteles, jamais se teria condição de poder crescer o universo com aquela força que Alexandre conseguiu, porque Aristóteles mandava trazer as partes vegetais, animais, minerais dos locais onde eram conquistados, examinava, projetava e colocava aspectos. Na Roma Antiga, os grandes Césares tiveram os 12 flâmines, eram aqueles que traziam os bastões dourados, que faziam as propugnações dos fatos futuros, as elucubrações sobre os fatores circunstanciais do dia seguinte, que analisavam pelo voo das aves, pelas posições do tempo, das nuvens, os fatos que poderiam ser elementos para que eles tivessem condição de, elucubrando, dar ao Supremo Mandatário a opinião, expondo talvez, evidentemente, existem assessores que fazem um misticismo diante dessas coisas. Rasputin, na corte de Romanov, quem não se lembra do Rasputin? Nós sabemos também fatos que são muito importantes e relevantes na existência humana. Na realidade, todos os seus assessores. A produção dos fatores de competência, todos esses vêm, na realidade, da assessoria e a inteligência, a capacidade de comando, a capacidade do exercício da potência que Deus proporciona e condiciona a inteligência do homem a serviço dos seus companheiros, da nação, do povo, é um fator essencial. Eu sinto um exemplo trágico em que, na realidade, um governante, aliás, muito sábio, não teve a sensibilidade de ouvir aos seus assessores. Chamava-se ele Júlio César. O grande César foi sucumbido
apunhalado no Senado, aos pés da estátua de Pompeu, porque não ouvira, além da assessoria, a mulher, que é um fato mais importante ainda, porque sem a mulher não existe assessoria no mundo. Agora, deputado Milton Temer, eu ouvi aqui atentamente a opinião do coordenador de comunicação do PRN, do partido do presidente Collor de Mello, Dr. Gilberto Araújo, e ele nos falou que cultura não é o mais importante. Mas durante a campanha eleitoral, o candidato do seu partido foi duramente atingido porque todos diziam que ele não tinha cultura. Hoje, cultura passou a não ser importante? Ô, Cataldi, eu ouvi não só o Gilberto, que aliás é meu companheiro amigo de rede de vôlei Copacabana, 30 anos atrás, que eu reencontro aqui hoje com satisfação, mas também Enéas, emitirem uma série de conceitos, todos eles bem fundamentados, que eu respeito, mas que eu não estou absolutamente de acordo. Na variação do discernimento vazio sobre a questão da ordem, quer dizer, defendemos a ordem para a citação de ditadores, nós marchamos tudo no mesmo campo, ou seja, a não discussão da questão concreta do poder, o que ele representa, enfim, quem se manifesta através da disputa do poder. Objetivamente, para mim, que tenho no eixo não a ordem vazia como defesa, mas sim a ordem democrática como princípio a discutir, objetivamente, a questão da cultura também é relativa a isso. Quem representa o que na defesa dessa ordem democrática? O que o Lula mostrou, no meu modo de ver, na campanha, evidentemente não é a chamada cultura escolástica, que até não, seria muito difícil para ele. Alguém que veio aos 16 anos de idade, que sai do interior da Paraíba, num caminhão de retirante, no meio de 16 filhos, que vai vender bala na rua para poder sobreviver, o que se tem que perguntar é o seguinte, que talentos especiais a ordem instituída não pôde bloquear neste tipo de cidadão que consegue, dos 16 aos 40 anos, se transformar numa liderança sindical que se afirma durante um regime de ordem autoritária, de ordem repressiva, dirigindo um sindicato que se enfrentava contra o mais sofisticado, bem formado e assessorado tipo de empresários, que eram os empresários das montadoras de automóveis, formou sindicatos contra a legislação vigente, transformou esses sindicatos na verdadeira representação dos trabalhadores, sai daí e disputando nas assembleias, discutindo nas assembleias, lidera um debate para a formação de um partido político que hoje todos reconhecem, que tem expressão autêntica nacional, saído da sociedade para a discussão do poder institucional, e chega ao segundo turno da eleição presidencial, depois de ter feito, nesse segundo turno, de ter mostrado um dos exemplos mais afirmados de maturidade política na construção de uma aliança de partidos em torno de um programa comum que deixou claro, no primeiro turno, fomos eleitos pela afirmação dos nossos valores próprios. Para governar a nação, não podemos governá-los só com nossos valores próprios. Temos que levar em conta os valores do conjunto de forças que operam no nosso bloco, para construir uma nova ordem, essa sim democrática, progressista e no sentido de defender a maioria da população. Na opinião do PT, a assessoria é importante, me parece, porque, inclusive, o PT falou em criar um ministério paralelo. Exatamente. Como é que funcionaria essa assessoria, que não é assessoria oficial, é uma assessoria oficiosa, paralela? Ela tem exemplos no mundo, mas partindo da premissa que ninguém tem onisciência do saber, porque a organização da sociedade não é a organização do corpo humano. Se a gente quiser tratar a sociedade pelas ciências médicas, vai cair naquele mecanicismo que nós já discutimos em outro programa aqui, com respeito aos hemisférios cerebrais, como se isso fosse uma coisa da condução mecânica, a sociedade se operasse por um mecanismo absolutamente previsível, que não é o caso. Então, a assessoria é algo que complementa a formulação política do representante de uma corrente de pensamento. E prestem atenção que eu falei representante e não falei líder, porque representante é alguém que é capaz de fazer politicamente a síntese do conjunto de ideias que percorrem o seu campo de influência e é capaz de traduzi-la para a sociedade. Agora, ele não tem, obrigatoriamente, que saber todos os dados da estatística econômica, ele não tem que saber todos os dados da distribuição da população, da distribuição da renda, da distribuição do capital. Como isso se dá? Porque para isso existem os computadores, existem os especialistas nos setores. Então, a isso se recorre a partir de que sejam especialistas identificados com essa concepção maior de sociedade que o representante, que é o caso o candidato, expressa. E é para isso que essa assessoria, num sentido democrático, não só é necessária, como é fundamental. O doutor Mauro Magalhães, de todos os nossos debatedores hoje aqui, me parece que seja o de maior experiência parlamentar e política. É quem está há mais tempo na vida política de uma forma um tanto quanto ostensiva.
Todos nós somos políticos, somos participantes, somos pessoas que participam da política, mas ele está nesse jogo há mais tempo do que todos nós. Eu queria saber a sua opinião a respeito de assessoria. O senhor acredita, por exemplo, que essa questão de colocar o estadista indiretamente ligado ao problema, na medida em que ele tem um expert para cada setor, pode fazer com que ele muitas vezes seja enrolado pela assessoria? O assessor pode levar o chefe de Estado a assinar alguma coisa sem que ele tenha lido aquela coisa, sem que ele tenha concluído e amadurecido aquele assunto? Olha, até que pode. Alguns homens públicos chegaram ao poder executivo, muitas vezes assinaram documentos que nem deviam ter assinado e assinaram sem saber. Eu lembro que, inclusive, na campanha eleitoral, o então candidato Collor de Mello disse que assinou sem ler a nomeação de 1.200 pessoas quando esteve na prefeitura de Alagoas. Isso é viável? Maceió, aliás. Olha, então essas coisas acontecem, não é? É possível que uma assessoria possa, pelo grau de intimidade, pelo grau de competência na administração, de participação de comando ou de delegação de poderes, possa fazer isso. Agora, sem dúvida nenhuma que o comandante tem que ser o chefe da nação. No caso que estamos discutindo hoje, da presidência da República, em que o Brasil inteiro, com muita esperança, espera que nós tenhamos um presidente que seja efetivamente o comandante. Porque quem determina a política é o seu comandante, é o líder. Quem determina o estilo de política que vai ser adotado, ele. Agora, é claro, e o Milton Temer colocou muito bem aqui, é claro que todo político, ele tem uma visão. O político competente tem uma visão global das coisas, ele sabe o que quer. Agora, ele não é um especialista em cada matéria, ele não é especialista em economia, ele não é especialista em medicina, enfim, ele sabe o que quer, ele sabe traduzir o que a opinião pública precisa, ele sabe o que tem que fazer. Agora, os técnicos têm que preparar isso para ele. Então, é muito importante que o líder saiba, e se ele é líder, saberá escolher os melhores homens para ocupar esses lugares, e até para evitar que tenha que assinar papéis que não devam ser assinados. Agora, doutor Mauro, o que o senhor acha dessa ideia do empresário Antônio Hermílio de Moraes de que se faça um conselho integrado por pessoas experientes na área empresarial para auxiliar o presidente da República? O senhor acha que esse conselho seria importante? O que o senhor acha, por exemplo, do governo paralelo que o PT pretende organizar? Mas eu vou pedir ao senhor que nos responda e esclareça sobre isso daqui a pouco. Nós voltamos a seguir aqui no Rio Urgente do Rio. Nós fomos ao intervalo e tínhamos deixado uma pergunta ao empresário e político Mauro Magalhães a respeito da proposta de Antônio Hermílio de Moraes para a criação de um conselho de empresários para dar sugestões, empresários experientes, para dar sugestões ao governo Collor de Mello. E temos também a avaliar a questão do PT, que está organizando um governo paralelo. Eu até pediria ao doutor Mauro que me deixasse pedir um esclarecimento a Milton Temer, rapidamente, como vai funcionar esse governo paralelo, esse governo que seria um governo fantasma. Me parece até que hoje está sendo discutida a composição desse ministério do PT, antes mesmo do ministério do presidente da República. Não, é até bom, porque aí o Mauro depois pode concluir já com essas informações a mais. O objetivo fundamental é o seguinte... É hoje a formação do governo? Hoje, em São Paulo, a direção do PT está sentada e reunida para concretizar alguma coisa que já durante a campanha tinha sido adiantado. Todos sabem que durante a campanha, Lula apresentou o que seria uma relação de nomes nas diversas áreas, nas especialidades, que comporiam o que seria o quadro de formuladores do governo do PT. Então, o que o PT pretende fazer hoje é justamente reunir, como está se reunindo em São Paulo, para a indicação do que seriam esses coordenadores de área. Esses coordenadores de área serão, na oposição, o contraponto daquilo que o governo pretende fazer, tendo, inclusive, a clareza de quando o governo, se por um acaso encaminhar questões que sejam do interesse público, não há a menor dúvida que o PT o apoiará. Digamos claramente, se o governo tiver tomar a decisão de objetivamente investir em cima dos especuladores do over, que nada mais vemos do que uma forma de concentração de riqueza nesse país, não há por que o PT não considerar isso uma boa medida. Então, nosso governo paralelo seria uma composição coletiva de diversos setores, representantes com coordenação na área da economia, na área da educação, na área da saúde, na área da democratização do Estado, que eu até, inclusive, fazia parte do grupo indicado durante a campanha, na área das relações internacionais, enfim. O que faz esse governo paralelo? Ele faz alguma coisa que já existe, por exemplo, na Inglaterra, que é a contraposição daquilo que o governo executa. O que o PT quer mostrar na oposição, e vai mostrar durante esses 4 anos, não é que pretende impedir que o governo governe.
O que ele pretende dizer é que, para aquilo com o qual não está de acordo com o governo, ele dará uma resposta fundamentada, saída da área específica que cuida daquele setor, e dizendo não só o que vê de errado na proposta do governo, como apresentando a sua alternativa própria. Para aqueles que pretendem que num governo presidencialista, pluripartidário, é impossível fazer isso, o PT está abrindo a discussão da participação do governo, neste governo fantasma, dos partidos que compuseram o palanque do segundo turno. Mas caso eles não venham para aqui, o PT quer deixar claro para a sociedade que se prepara para ser uma alternância de poder. Mas não é só com o que vai apresentar no período de campanha, não. Vai ser uma alternância de poder que vai mostrar durante os 5 anos da presidência de Fernando Collor de Mello que ele tem já um governo sendo elaborado na alternância a esse poder que aí está. Me parece, então, que será uma alternativa saudável, doutor Mauro Magalhães. Vai resolver o problema do Brasil todo. Claro. Porque quando a gente faz uma coisa paralela, sempre é fácil. A minha filha, quando era pequenininha, eu prometia para ela dar um cavalo com asas, ir até a lua. E tudo que ela queria, eu prometia, eu dava. Eu acho que isso aí, me desculpe os companheiros, mas eu acho que o Sérgio Porto vai realmente tremer no túmulo. Quem conhece o Sérgio Porto sabe, o Milton conhece, do tempo do voleibol. E o Sérgio Porto sabe, lá no túmulo vai tremer, porque esse paralelo, não sei se é paralelo universal, aquele dicionário grande chama-se Lelo, ou se é realmente isso aí, ele vai tremer porque vai ser o festival da besteira que assola o país. Data vênia. Gilberto, você continua o mesmo cortador de 30 anos atrás. Se a bola não viesse no ponto, você enfiava a bola na rede. É o que você está fazendo agora. A incapacidade de colocá-la no outro campo com competência. Eu prefiro que o Mauro Magalhães compete. Bem, eu queria, então, responder toda a colocação que foi feita pelo Cataldi. Primeiro, sobre um grupo ou um conselho de assessoramento do presidente da República. O Conselho Empresarial que o senhor vai falar primeiro. Empresarial. Pois não. O governador Chagas Freitas fez isso quando, numa das suas passagens pelo governo do Rio de Janeiro, no governo da Guanabara. Eu acho que o Carlos Lacerda fez melhor, porque não formou nenhum conselho, mas reunia, e eu tive a honra de participar de todas as reuniões desse tipo, com o Carlos Lacerda, quando governador da Guanabara, reunia o seu secretariado, uma vez por semana. Uma vez por semana se acompanhava as obras, porque tinha obra, e se discutia os assuntos do Rio de Janeiro. Ora, cada um que chega a um ministério, cada um que chega a uma secretaria de governo, quando escolhido por razões de competência, e não por razões apenas por indicações, como nós tivemos ultimamente no Brasil, por QIs que não sou, do que indica, você tem, cada pessoa dessa, um rastro de liderança, uma representação efetiva da sociedade em vários segmentos do Brasil. Então, eu acho que o governo federal já tem um Conselho Monetário Nacional. O governo tem um ministério. Ora, eu acho que o presidente fará muito melhor se fizer e seguir o exemplo de um grande governante, que foi Carlos Lacerda na Guanabara, que ouvia, reunia e discutia semanalmente com o seu secretariado. Este é o grande conselho. Os amigos, os empresários, os não empresários, que são amigos, vão continuar participando, opinando, e junto aos ministros, junto ao presidente da República e junto aos seus assessores. Mas é que eu não vejo a necessidade desta criação de mais um órgão de assessoramento. O senhor entende, por exemplo, que um órgão dessa ordem, formado por empresários, poderia ser, na verdade, mais um cartório dentro do Brasil? O cartório o presidente está tentando acabar e diz que vai combater com tudo? Eu até não entendo porque uma assessoria de empresário, quer dizer, eu acho que... E, aliás, então, demonstraram ao longo da história grande competência no tratamento da coisa pública no Brasil. Então, nós teríamos que ter que buscar também a assessoria do trabalhador. Então, você criar uma série de outras assessorias que seriam um ministério paralelo, de forma que eu não concordo com Apoiado. Isso. Com relação à colocação do governo paralelo, que está em discussão, olha, eu acho que a oposição madura faz muito bem, contrário do que o Gilberto diz. Eu acho que a oposição faz muito bem em formar a sua equipe de acompanhamento, de trabalho, de estudo. Acho que o país deve ter um governo que hoje não foi o candidato que eu trabalhei para ele, todos sabem, eu estive aqui defendendo a candidatura do Afif, mas hoje o Brasil inteiro, inclusive os que votaram no Lula no final, estão com a esperança de um governo que venha fazer realmente mudanças que esse país está precisando há tantos anos. É um presidente que entra sem aqueles comprometimentos, que entrou o Sarney, coitado, que entrou num governo onde os computadores colocavam os nomes, quando ia subir o Tancredo Neves, de composições em que cada partido indicava, não aquelas pessoas, indicava para aqueles cargos. Então ele não tinha nem o comando, não sabia quem estava sendo indicado.
Hoje o presidente vai formar um governo da sua inteira responsabilidade. Ele entra sem comprometimentos de indicar cargos através de partidos. E você vê que na primeira indicação que o presidente Collor fez, que foi do Bernardo Cabral, a sociedade reagiu positivamente. Ora, então tá aí, nós vamos ter um governo, e acho que o PT, que foi o segundo turno, que disputou palmo a palmo ali este poder de poder fazer a transformação que o Brasil precisava e que esperamos possa ser feito pelo presidente eleito, que ele tenha uma equipe de governo paralelo. Eu acho que, Gilberto, contrariando o que você diz, eu acho que é uma boa medida. Eu acho que é preciso que eles possam se reunir com gente preparada em cada assunto. Tem o seu ministério também para discutir, para combater. Nenhum país democrático pode prescindir de uma oposição séria. E eu acho que a formação de um governo paralelo pode dar o respaldo a uma oposição séria, e assim que eu espero, ficando de um lado ou do outro, porque não temos comprometimento definido com este ou aquele lado. Nós podemos saber que, de um lado, nós estamos na torcida de que se tenha um grande governo, vamos apoiar as medidas para que elas sejam realmente aquelas que estão sendo pregadas, que nós apoiamos, mas vamos acompanhar com muita atenção o trabalho que a oposição vai fazer e que eu acho e espero que seja feito com a mesma competência como se desenrolou a campanha de quem veio tão da humildade, como disse o Temer, e chegou à posição que chegou o candidato Lula. Olha, minha gente, se de um lado o doutor Gilberto está contra a formação do gabinete e de outro o empresário Mauro Magalhães está a favor, as opiniões em casa estão divididas. O Enio do Meyer diz que o deputado Milton Temer falou uma coisa sobre o PT fazer um governo paralelo para apresentar a oposição. Eu não concordo com isso. O PT deveria fazer isso para orientar seus prefeitos, pois na maioria das prefeituras do PT existem muitas falhas. Antônio do Meyer diz: se a coligação partidária que o deputado Milton Temer está defendendo, inclusive aquela que ocorreu na campanha do Lula, todos os partidos se juntarem ao PT, essas coligações não terão independência do PT. E tem pessoas que estão a favor, dizendo inclusive que acham que o presidente Collor está maluco ao escolher o Magre para ministro do Trabalho. Diz que ele escolheu tanto para fazer isso, até gosto do Collor, mas não gostei da sua escolha. É a Maria Helena da Tijuca. O doutor Enéas está sendo muito solicitado. Tem muita gente falando coisas aqui a respeito da sua participação, da sua cultura, da sua presença como belo candidato que foi e a impossibilidade de chegar até Brasília. Mas eu queria também saber a sua opinião a respeito dessa questão das empresas. Exato. Mas eu não vou lhe dar 15 segundos, vou lhe dar mais tempo, mas só que depois do intervalo. Aqui no Rio Urgente, por gente do Rio. Eu gosto muito quando o doutor Enéas vem aqui ao programa, não só pela presença dele, que é uma presença que realmente dispensa maiores comentários, mas também pelos elogios que a gente acaba recebendo de carona, porque as pessoas têm um carinho muito grande pelo senhor e acabam nos parabenizando pela escolha. O Jorge da Gávea quer parabenizar o programa pela honrosa presença do Enéas. Maria Luísa do Flamengo: Enéas, lamentavelmente você não foi eleito, pois é o candidato mais culto e inteligente que se apresentou para a presidência da República. Giselda de Ipanema diz que ficou triste por você não ter sido eleito. Votei em você e queria mesmo que você ganhasse. Admiro sua inteligência. O Pedro de Copacabana: antes de se candidatar a presidente, o senhor chegou a se candidatar a algum outro cargo público? Diz que não. O Pérez do Maracanã: Enéas, o Collor tem cometido erros de português terríveis nos seus pronunciamentos. Regina: só concordo. Não, Regina de São Conrado: quero saber se o Enéas era oculto e por que ele não teve representatividade na eleição. Agora, depois de tantas coisas elogiosas, aparece aqui o Zé Carlos Rosa, de Bom Sucesso. Ele diz: para quem almeja um cargo público, Enéas é muito prepotente. Tem uma inteligência fora do comum, mas quando a inteligência é fora do comum, muitas vezes o excesso de inteligência provoca burrice. Veja o senhor que, apesar de tudo isso, eu, embora tenha sido uma manifestação um tanto indelicada do Zé Carlos, eu peço desculpas, mas fiz questão de apresentar para mostrar ao senhor que nada na vida pode ter unanimidade. E se de um lado a gente está aqui discutindo essa questão democraticamente, eu acho que apesar de
todas as pessoas estarem querendo respeitar a votação majoritária que o presidente Collor de Mello teve, há necessidade de haver oposição, porque se houver unanimidade, fica uma coisa muito difícil. Eu queria saber a sua opinião. O que o senhor acha dessa forma que o PT escolheu para manifestar a sua oposição? Seria essa a oposição que se chama de oposição consciente, de oposição madura, ou é realmente uma provocação do PT, o governo paralelo? Muito bem. Eu queria inicialmente algumas ressalvas ao comentário que alguns dos senhores presentes aqui à nossa mesa fizeram. O primeiro comentário é sobre o que o deputado do PT disse, e citou acerca de um erro de ser comparada à sociedade organizada, sociedade humana, né, que existe sociedade das formigas, existe sociedade dos térmites, mas vamos falar das abelhas, vamos falar da sociedade humana, que é que nós, pelo menos, temos a impressão que conhecemos melhor. Pois bem, a comparação da sociedade humana com o organismo humano não foi feita por mim. Eu jamais a defendi. Aliás, o filósofo que fez isso foi Spencer, e o fez de uma forma reacionária com a qual eu não concordo. Em nenhum pronunciamento eu jamais disse que deveria ser comparado o procedimento da sociedade humana como um todo ao comportamento de um organismo. E eu conheço os organismos vivos. Eu não preciso de assessores que me ensinem como eles funcionam. Muito bem. Agora, prossigamos na análise. Eu quero só dizer que eu nunca disse isso, para deixar bem claro. Mas quando eu falei de ordem, ainda respondendo a questão que eu não quis fazer à parte, a ordem não é uma expressão no vazio. Na verdade, não existe, eu queria insistir aqui com o interlocutor, nenhuma forma de atividade neste planeta, nenhuma forma de atividade humana que não exija para que essa mesma atividade chegue ao seu fim precípio, que não exija ordem. Eu dou alguns exemplos aos senhores para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Imaginem que neste programa aqui, onde é um tempo determinado, para que cada um fale, daqui a pouco as pessoas, uma a cada instante, entrasse no meio do assunto, né, no meio do pronunciamento da outra, e seria um caos, seria um turbilhão de ideias. Quando eu falo de ordem, eu quero dizer que uma coisa seja feita do modo como ela devia ser feita. A educação nesse país é um caos. Né? Eu dou alguns exemplos para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Nas universidades, e esse é um modelo preconizado pelo partido, né, Partido dos Trabalhadores, pelo menos é um modelo a que tenho feito alusão em muitos pronunciamentos, e se não for, que me corrijam, eu vejo que são feitas eleições, por exemplo, para se eleger um diretor de um departamento de bioquímica numa universidade. E dessa eleição participam pessoas sem nenhum preparo específico sobre aquele tema. Por exemplo, a pessoa, o cidadão que eu respeito como eu que limpa o quadro, o cidadão que serve, né, o café, são seres humanos como nós, mas não entendem nada de bioquímica. Quando todas essas pessoas votam para um cargo técnico, o resultado é desastroso, cai a qualidade do ensino, e chamar isso de democracia, perdoe-me, é ignorância específica do que quer dizer essa palavra. O deputado Milton Temer não está concordando com isso. Eu sei disso, mas ele falará depois. Eu estou apenas me defendendo aqui, né, da ordem vazia, não é ordem vazia. Eu não aceito, por exemplo, que o indivíduo seja chamado para fazer um pronunciamento. Ele está anotando tudo ali. Sem dúvida, eu não anotei, falo do que me lembro. E que algumas pessoas no meio do pronunciamento se levantem e comecem a atacar aquele que está falando. Isso é um procedimento, e aqui não vai nenhum elogio ao seu candidato, à sua excelência, presidente. A parte é democrática. Lógico. A parte é democrática. Lógico. Não, eu só estou dizendo que não é elogio. Eu não estou elogiando o presidente eleito, de forma nenhuma. Estou apenas dizendo que, certa feita, eu já passei por isso. Eu estou falando numa assembleia, o indivíduo se levanta, começa de modo deselegante a fazer ataques, e daqui a pouco eu pergunto assim: o senhor me parece um líder do PT. E ele diz: eu sou um líder do PT. Eu digo: puxa, mas essas considerações não podiam ser feitas de modo mais ordeiro, com um pouco mais de respeito, pelo menos pela pessoa que fala? É essa a minha tese. Quando eu falei em ordem, eu me refiro a isto só. Eu não disse que as pessoas não tenham o direito de falar, eu não disse que não deva haver oposição, porque ela é legítima, ela faz parte de qualquer sociedade organizada. Respondendo à última questão, que é a questão E aqui eu elogio a sua análise histórica bem feita. O senhor esqueceu da mulher na Calpurnia, só daquela questão. Eu estava esperando do lado aqui, de César. Mas bem, da história da civilização. O senhor só não disse o nome, eu estava esperando aqui a dona Calpurnia. Ele não ouvia os conselhos da mulher. Não ouvia da Calpurnia. Se ouvisse, não tinha morrido. Provavelmente. E um dos assessores mais espertos dele, que era o próprio Brutus, foi aquele que homologou o homicídio. Deixa eu só terminar. Até tu. Brutus. Deixa eu só terminar. Filimi. Então, no que concerne ao governo paralelo, eu queria também chamar a atenção para um
uma autoridade Olha, eminente... mas hoje o deputado Milton Temer não interrompeu o senhor nenhuma vez. Não, hein? nem eu. Que interrompeu? Não, porque o senhor está falando... Não disse que era o ele que pessoal fez do isso. PT faz Não, eu não isso, disse o acontece. pessoal. Eu disse que isso já ocorreu certa feita comigo, entende? E eu com educação, né? Como Mas acredito... naquela época que o senhor só tinha 15 segundos, Não, o pessoal não tinha foi da coragem de televisão. apartear ainda por Foi, cima? aliás, numa palestra que fiz em São Paulo, dentro de um anfiteatro que estava sendo, naquela ocasião, alugado por mim, onde deveriam estar só pessoas do PRONA, que aceitavam nossas teses, e estava um rapaz, e inclusive um rapaz preparado, sem nenhum favor, mas o modo como ele falou é que me incomodou, quer dizer, e que me parece ser um modo assim, não quero dizer que seja generalizado, mas comum, pelo menos, comum. Mas deixa eu só terminar esse assuntozinho que eu fiquei quieto esse tempo todo. No que concerne ao governo paralelo, eu queria chamar a atenção para uma figura eminente, pré-clara, no mundo da ciência política, que é o professor Weber. E ele diz, e eu acredito que nenhuma pessoa que conheça a ciência e política vai negar isso, todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. E eu explico por quê. Isso não é meu, isso é de Weber. Das diversas formas de poder que existem... O senhor é a favor da anarquia? Não, eu não disse isso. Não, a anarquia é quando há o Estado. Não. Veio antes. Não. O Estado... Deixa eu desenvolver a tese, só chatinho. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu. Estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado. Só quando... Eu protesto. Desculpe, mas eu não mas isso não é meu. Isso não é meu. Com com a teoria, perfeito. Tanta citação para mim não tem valor nenhuma. Mas eu acho que o Marx está mais até certo do que Perto do ele. microfone, ninguém escuta. O Marx está mais certo até deixa que o eu só Weber, dizer- embora o Marx não foi Deixa eu- seguido muito bem aí pela essa estrutura toda, não. A coisa está... Deixa eu terminar a ideia. Veja o senhor, o cidadão comum na rua, qualquer um de nós, ele abre mão do seu direito de usar a força e entrega esse direito a um órgão que se chama Estado. Numa sociedade organizada, seja capitalista, seja socialista, qualquer uma delas é o Estado que detém esse poder. É o Estado que pode chamar o Exército quando julgar que assim necessário se faz. Veja bem. Pois bem, ora, se existe um governo estatuído, instituído, estabelecido e na forma da lei, eu não entendo que exista um governo paralelo. Um instantinho. Eu entendo que o órgão... Para quê? Eu estou perguntando. Concordo com ele. Não existe realmente. Eu entendo, só um instantinho, eu entendo que as forças ditas de oposição, essas forças, né, que ditas de oposição, eu estou vendo assim, que pressupostamente têm posições contrárias àquelas do grupo que está do lado de Sua Excelência, Presidente da República, eu digo ditas por uma razão, porque eu não sei em que posição eu estou, eu não sei o que Sua Excelência vai fazer, eu não sou oposição no vazio, isso sim é que é ser no vazio, eu não sei o que Sua Excelência, Presidente eleito, vai fazer, de tudo que li, parece-me, de tudo que li até agora, eu vejo coisas sensatas, eu não sei se vai fazer, isso é outra questão. Eu não sei se vai continuar havendo o hiato que sempre houve entre aquilo que é dito e o que é feito. O que caracteriza a história do país. Isso sim. Eu não sei se vai... Isso. Agora, eu não sou... Exato. Aí é que a palavra vazio cabe. Eu não sou oposição no vazio. Oposição porque ele é o presidente? Não. Eu não gosto de Sua Excelência, o presidente eleito. Mas eu respeito a ordem. Terminando então. Quer dizer, que o grupo da dita oposição consciente se reúna e emita opiniões, sim. É a questão talvez só até semântica. Eu só discordo do termo, da expressão e da sua validade legítima. Governo paralelo. Eu não entendo isso. O senhor preferia, então, que fosse uma coordenação? Não, que esse grupo se coordene. Oposição. Peraí, que esse grupo... Essa palavra oposição também, ela semanticamente não diz nada. Porque, veja o senhor, qualquer brasileiro hoje sensato já percebeu que o Estado é gigantesco. Não é só aqui que é gigantesco. No mundo inteiro todo mundo está notando isso. Então, quer dizer, que há necessidade de serem tomadas medidas drásticas, todo mundo sabe que há. A questão só onde eu me firmo, onde eu me estribo, é que a expressão governo paralelo, ela me soa muito forte. Só isso, entende? Porque ele não tem o poder da força em mão. Então, quer dizer, que se reúne e emite opiniões, sim. Agora, os assessores da última etapa, que eu encerro já o que eu tenho a dizer, quanto aos assessores, eu disse também, tem que existir. O assessor é um indivíduo especializado, todos estamos de acordo, não que discutir, é um indivíduo especializado, um indivíduo com uma função altamente técnica, porque é impossível, eu disse no início, o presidente ser um... O ideal é que ele tivesse preparo, isso sim. Seu nome? Seu nome? Porque meu nome... Seu nome nome sabe? é Meu nome é Neto. A gente volta já. Aqui no Rio, urgente do Rio. Olha só o que diz o Fábio de Botafogo. Em 1995, queremos Enéas na presidência da República. Olha só, tá vendo? Conquistou realmente o povo do Rio de Janeiro.
Mas, deputado Milton Temer, depois de tudo que o ex-candidato Enéas falou a respeito de ordem, não ordem, e que ele via num certo cidadão uma postura do PT, eu acho que o senhor ficou um pouco preocupado. Pelo menos eu lhe vi anotando aí várias coisas o tempo todo. Preocupado não, eu fiquei aqui ouvindo, porque eu perdi a conta dos 15 segundos, porque eu pensei que ele estivesse falando dos 15 segundos, aí me dei conta que foi um bloco inteiro. Mas não faz mal, porque eu tenho a impressão que na minha resposta eu vou poder recuperar algumas questões concretas. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, quando o doutor Enéas termina a sua formulação, citando Weber quanto ao Estado opressor, eu quero lembrar a análise do Estado que Gramsci faz. É verdade que o Estado é opressor, sim. É um instrumento opressor a serviço da classe hegemônica nesse Estado. Este Estado brasileiro, por exemplo, centenariamente na República, é um Estado a serviço dos mesmos grupos econômicos. Eles podem até mudar de nome, mas a parcela do Estado, a parcela da sociedade a que esse Estado serve é sempre a mesma. Aquela cúpula que tem o controle dos meios da economia. Nossa dívida externa, o overnight que está aí, o chamado déficit público, tudo isto é uma grande balela inventada com o processo de concentração de renda neste país. Este país, esse Estado que está aí, para servir às nossas classes dominantes, tinha 64 bilhões de dólares de dívida externa em 1980. Pagou, entre 1980 e 1989, com serviços aos sócios da dívida externa aqui de dentro, pagou 120 bilhões de dólares. E chegamos em 1989 com 114 bilhões de dólares. E os que estão aqui dentro, os sócios do lado de fora, dizem que nós temos que pagar. Por quê? Porque são interessados, perderam o sentido cívico do patriotismo, porque são sócios dos nossos credores estrangeiros. Então nós queremos sim, doutor Enéas, mexer na ordem do Estado, para deixar claro, inclusive, que quando o senhor fala que o senhor não defende uma ordem vazia, eu tenho certeza disso. O senhor falou vazia porque foi obrigado a adjetivar a ordem. Eu digo que o senhor defende uma ordem conservadora. E mais, só para terminar, eu vou terminar. Eu ouvi. Não, Gilberto, eu ouvi, espero que. É o problema da dívida externa, isso indiretamente. Se o Brasil deve pagar, deve cobrar Gilberto, da eu vou Polônia terminar, ou eu não? não vou deixar. Eu ouvi com atenção, me ouve, fala Tudo bem, depois, prossiga. encerra o programa. E eu diria, então, por conta disso, doutor Enéas, que nessa preocupação de fazer o Estado se transformar, não num instrumento de opressão, mas numa arena privilegiada de confronto dessas alavancas de poder com a sociedade civil, que é o que Gramsci preconizava, eu não estou de acordo, por exemplo, que a gente discuta a eleição de um diretor do somente pelos funcionários do hospital. E nós, no PT, estamos discutindo isso. Tanto que... Doutor Enéas, espero que o senhor cumpra a ordem que o senhor estabeleceu. Tanto que, na Constituinte do Estado, doutor Enéas, aqueles que votaram, apoiaram a candidatura Collor, aqueles que defendem esse ponto de vista do senhor, impediram que propostas nossas do Partido dos Trabalhadores de criar conselhos que justamente integrassem a sociedade civil com o legislativo e o judiciário, não é para deliberar, não, mas para controlar as prerrogativas do Estado, foram... Por quê? Porque senhores que se dizem contra o Estado, da boca para fora, objetivamente vivem do Estado, das dependências das verbas públicas, dos subsídios, da publicidade e de todas aquilo que o Lula disse muito bem, que vale como termo novo do vernáculo, embora isso possa lhe chocar um pouco, de todas as maracutaias. Então, objetivamente, também não me assusta. Quando eu lhe falei da questão médica, eu não disse que o senhor pretende comparar o organismo social com o corpo humano, mas o senhor é quem citou que os presidentes da República não tinham conhecimento ciências médicas. E eu me pergunto por que alguém, para ser presidente da República, tem que fazer faculdade de medicina. A não ser que estamos discutindo política e não estamos discutindo cátedra de cardiologia, a gente realmente queira fazer uma comparação do corpo humano com o organismo social. Foi no sentido da ilação, e a ilação é uma categoria do vernáculo que eu tenho a impressão que o senhor não nega, foi no sentido da ilação que eu tive todo o direito de fazer essa observação. Foi o senhor, a primeira coisa que o senhor disse, e hoje, quando de madrugada estivermos vendo esse programa de novo, estará lá para o senhor registrar e ver isso, foi exatamente isso. Os candidatos não têm conhecimento de ciências médicas. Eu quero lhe dizer o seguinte, o Estado que eu preconizo é um Estado pluralista, é um Estado democrático, em que a questão da liberdade marche par e par com a igualdade e com todas as contradições. Por exemplo, eu estava dizendo aqui a Mauro Magalhães, no intervalo, que é um candidato do Partido Liberal, e eu dizia, Mauro, se liberais tiverem que ser eleitos, eu espero que você seja pela sua compreensão do fato da gente poder conviver
na diversidade da nossa formulação de sociedade e na certeza que esta sociedade democrática tem que ter alternância de poder, tem que ter oposição, sim, e tem que ter o Estado, não como instrumento opressor de uma classe sobre as outras, mas sim o Estado como uma arena onde o conjunto de segmentos da sociedade civil possa ter parcela de representação concreta, independentemente de serem maiorias ou minorias, porque democracia não é defender o direito da maioria, não, é garantir as prerrogativas da minoria. Deputado Temer, o presidente Collor já deixou claro que o seu ministro do Trabalho vai ser um trabalhador, vai ser o Magri, líder sindicalista ligado à CGT, mas que estaria tendo até contestado na própria CGT. A quem o PT vai nomear conselheiro da área trabalhista, em contraposição a Magri? A nossa concepção pluralista, primeiro, o PT foi o único partido, porque os conservadores na Constituinte não quiseram votar isso, e Mauro Magalhães, que acompanhou o trabalho de certo, vai me defender, foi o único partido que defendeu a pluralidade sindical. Pela esquerda, defendeu firmemente. Por quê? Porque entende que o fato de ser trabalhador não obriga a que todos tenham, embora gostássemos imensamente que houvesse uma consciência entre os trabalhadores, de que a grande opressão vem da forma selvagem como se extrai a taxa de lucro da mão de obra do trabalhador, nós entendemos e respeitamos que nem todos os trabalhadores têm a nossa concepção de sociedade. Então nós defendemos a pluralidade sindical e a nossa concepção da luta sindical está manifestada na ação permanente, na ação mobilizadora e na ação fortemente organizada da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Então, seguramente, a CUT vai servir como eixo referencial para a nossa formulação daquilo que vai no interesse dos trabalhadores. Nós vamos levar em conta também o que diz o DIEESE, que não é da CUT, é um departamento de estudos intersindical que faz levantamentos que são levados em conta, inclusive pelos organismos do governo, embora não tenha os recursos que o governo tem para poder colher todos os dados, mas que constantemente comprova na prática como o salário é expoliado e vê depois, tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto o IBGE seguirem a sua formulação. Nós vamos levar em conta a opinião da sociedade civil, sim, porque a opinião da sociedade civil, embora não esteja ligada a um sindicato obrigatoriamente, existem 4 milhões de sindicalizados na área urbana e 8 milhões na área rural. Nós temos que levar em conta a sociedade no seu conjunto, que não é sindicalizada, e auscultá-la para saber como ela está vendo isso. Existem cientistas sociais que operam exclusivamente sobre a questão das relações do trabalho. Eles, seguramente, vão estar discutindo essas questões conosco também. Doutor Mauro Magalhães, inflação, que é a coisa que atormenta todas as pessoas, é coisa que se resolva sozinho ou requer uma assessoria, para a gente ficar bem preso ao tema que é assessoramento ao presidente? Não, a inflação se resolve principalmente com respeitabilidade, com comando. Eu acho que a inflação brasileira tem muito de parte política. É uma decisão política que pode derrubar uma grande parte da inflação. O resto já está mais do que dito por aí, não é o assessor que vai fazer, é a determinação do presidente, tendo um ministro realmente respeitável e competente para executar as linhas determinadas pelo presidente, mas a inflação brasileira, tudo que a ela se acrescenta para que ela tenha chegado ao que chegou, já está mais do que discutido e falado aí. A desordem administrativa, a desordem nas nomeações políticas, nós em cada eleição no Brasil se nomeiam mais de 700 mil pessoas para poder se ganhar votos, isso é um absurdo. Nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade, um governo pequeno, nós temos mais de 120 mil funcionários, enquanto nós temos em Nova York pouco mais de 23 mil funcionários. Quer dizer, essa coisa toda de colocar gente que não precisa para poder atender a objetivos políticos e eleitorais, também faz parte desse emaranhado que nos leva a esta grande inflação. Claro que junto com isso, tantas outras coisas. Eu estou certo de que a inflação, com a confiabilidade que o Ibope tem demonstrado e que agora passa a ter o presidente na expectativa de mudanças na sua posse, acho que ele pode, com um trabalho competente, em pouco tempo, não acabar com ela, mas combatê-la rapidamente para que ela chegue a números suportáveis, porque esse país é surpreendente. Eu digo aos grandes economistas, quando fazem as suas análises prévias, que sempre pintam um quadro muito negro e que falam em recessão, eu digo que a grande sorte do Brasil é que sempre as previsões dos economistas não dão certo. E também acho que o Brasil vai sair desta, com apoio, com o trabalho, apoio, digo, com a participação da oposição e de todos nós vamos sair sem uma grande recessão para tempos melhores no Brasil, porque nós precisamos botar ordem na casa. E eu espero que esta ordem venha e que as medidas sejam tomadas
nesse sentido. Com ordem e democracia, eu tenho a impressão que se vai muito longe. E eu me reporto aqui a um discurso do candidato Enéas, então candidato ao tempo aqui no programa, mostrando que no país se desperdiça muitas ideias e muitas forças na medida em que há uma intolerância política, na medida em que aquele que está do lado de lá não aceita vir trabalhar do lado de cá, nem o que está do lado de cá aceita a colaboração daquele que está do outro lado. O senhor, por exemplo, disse que não seria partidário ao presidente que ganhou a eleição, mas o senhor aceitaria trabalhar para ele como assessor? O senhor, por exemplo, chamado a colaborar na área que o senhor tem o maior conhecimento específico, talvez a área de cardiologia, a área de eletrocardiograma, o senhor toparia, por exemplo, ajudar na área da saúde? Bom, mais uma vez, antes de responder, é só uma ligeira réplica ao que foi comentado aqui ainda agora. Não sei se está sem som, tá? Tá. Eu queria dizer o seguinte, primeiro eu não falei mais tempo que ninguém, não. Acontece que eu falo depressa, um minutinho. E o número de vocábulos na unidade de tempo é maior, só isso. Eu não falei mais tempo. Não, vamos corrigir. E depois é fácil aferir isso medindo o tempo que todo mundo falou. Não, eu gosto de precisão, né? Porque a gente fala assim, o deputado fala depressa, com ênfase, e dá a impressão que tudo o candidato que agora está com... Não, eu não sou candidato a nada. Aliás, eu estou com o relógio na mão. Doutor Enéas agora está com o relógio na mão. Mas eu tenho noção exata do tempo que falo. Um minutinho. Então, e já dei provas disso. Prefiro anotar as ideias. Não, eu tenho noção exata e já dei prova disso durante a campanha. Respeito o tempo que me dão. Né? Jamais me cortaram. Bem, eu queria dizer o seguinte só. Eu insisto, porque essa tese é primacial para mim. Ela é primacial, ela é primordial. Eu não disse em nenhum momento que Sua Excelência, o candidato eleito, por exemplo, esse ou qualquer outro, deveria ser formado em ciências médicas. Eu não disse isso. Eu disse que era importante que um homem que tem o comando de uma nação tivesse uma visão razoável daquilo que constitui o preparo mínimo de uma pessoa que se pressupõe tenha a intenção de chegar a este cargo. Ou seja, uma visão panorâmica. Eu não disse cátedra de cardiologia, eu não disse isso em nenhum momento. Eu disse assim, que o indivíduo tem quando eu digo ciências médicas, tenha uma noção, pelo menos, do que quer dizer schistosoma mansoni, que saiba o que é essa doença chamada esquistossomose e como se pode erradicá-la do país. Se o indivíduo é absolutamente analfabeto, se ele confunde uma integral, que está no livro de economia, como se fosse uma cobra, se ele não tem formação específica nenhuma, esse indivíduo vai ser um boneco nas mãos dos seus assessores. Foi isso que eu sempre disse. Confundem-se as coisas. Quando o senhor citou a palavra ilação, ilação quer dizer inferência. Eu conheço o vocábulo. Agora, não me agrada é que num turbilhonamento de ideias lançadas em profusão, dê-se a impressão e que fique... Divirja das ideias, doutor Enéas. Não fale da forma. Divirja das ideias e responda substantivamente como eu respondi às propostas que o senhor... O senhor não respondeu substantivamente a nada. Eu falei em ordem e o seu interlocutor do lado falou no que eu disse, que há desordem administrativa. Todo mundo sabe disso. É um caos. Há desordem econômica e financeira. Será que alguém vai negar isso? Entremos numa loja. Às vezes a gente encontra o mesmo produto com dois preços diferentes na mesma loja. Ou Sua Excelência, o presidente da República, põe ordem na casa, ou nós mergulhamos no abismo, de cuja borda nós estamos nos aproximando. E não há um cidadão no país que tenha coragem de dizer que nós não estamos precisando de ordem. Eu insisto, daí fiquei feliz quando vi o senhor, não sei se o nome, o interlocutor do lado, dizer que é preciso que se acabe... Paulo Magalhães. Paulo Magalhães, que disse, de um outro partido, que não é o meu, que disse que é preciso que socorra. Então, as teses são as mesmas, exatamente as mesmas, e o cidadão da rua percebe isso, mesmo ignorante, mesmo sem ter estudado, mesmo sem ter preparo em filosofia, mesmo sem ter estudado ciência, o cidadão comum sente que não é possível continuar mais assim. Essa é a tese. Respondendo agora o senhor sobre se eu aceitaria. Não. Eu disse ao senhor que quando aqui estive atendendo um convite seu e pelo qual até hoje sou grato, o único canal de televisão que me deixou exprimir minhas ideias, que eu não aceitaria nenhum cargo do governo. Nem eu disse isso ao senhor. Eu tenho um documento registrado sobre isso e mantenho minha palavra, registrado em Brasília. Eu deixei bem claro isso no segundo ofício de notas, em português escorreito lá. Eu não quero nenhum cargo. Agora, eu sou presidente do partido, estou rodando pelo Brasil inteiro, sou recebido. Agora é mais fácil. Falo em todos os canais, mando minhas ideias, estão claras, meridianas. Eu quero o mesmo em qualquer cidadão de bem que é. Eu não quero cargo nenhum. Viajei por minha conta. Eu lanço uma mensagem de civismo, de respeito ao poder constituído e de mudança da ordem para uma outra ordem, mas não com desordem. Né? E se Sua Excelência, o atual presidente, agir de acordo com aquilo que O senhor percebeu bem a frase que o senhor falou agora? Diga. Defesa do poder constituído e mudança para uma outra ordem. Perfeitamente. Explica isso. Explico, claro. Porque o poder... Vacina. Veja, senhor, no poder constituído que aí está, prevalecem as oligarquias, prevalecem os monopólios, o poder é só das elites. Sim, mas o senhor respeita o poder constituído. Com
de poder, eu respeito. Perfeito. O senhor é submisso ao poder constituído. Eu queria mais. respeito, o senhor confunde as coisas. O senhor confunde. Não é quebrando ônibus, não é fazendo uma greve que paralisa Quem é que 6 propôs meses. quebrar ônibus daqui? Eu já Pera, vi quem é que diversas vezes. Não, mas o contraponto do que o senhor está dizendo não é quebrar ônibus. Posso falar então, não é senhor? quebrar Então eu vou ônibus. dizer É quebrar ao ordem senhor. econômica, Eu é vou... outra coisa. Não, Dá é licença. só um instantinho, por favor, um minutinho só. Desculpa, Não, eu tenho que mas dizer. só quero invocar o É seguinte. isso, eu tenho que dizer, sinceramente. Essa polêmica de Mas eu tempo tenho que dizer, só claro. beneficiou os dois. Então eu Perdoe. acho que... Perdoe. me perdoe, Mas eu fui porque atacado mas eu fui entender um essa ataque foi temática específico. de tempo aí Foi um ataque foi um específico. pouco... O meu ao telespectador PT, eu que entendo tá... um pouco como é que o PT faz. Ele Enéas, eu chora não pra ataquei o conseguir senhor, estar doutor Enéas, acostumado porque eu não ataco o intermediário, Ao PT eu ataco no caso do objetivamente Milton, quem tem o representação deputado Milton partidária, Temer. quem não está de acordo com uma ordem que faz com que o partido político se organize com 100 assinaturas e não com implantação nacional. O senhor Eu está sendo, não discuto foram 100 objetivamente, assinaturas, foram eu discuto 1.000 objetivamente com quem? O que eu Está foi sendo o senhor- preciso outra Vamos vez. colocar, porque pode ser que algum telespectador tenha Certo. entrado agora. Foi o senhor, objetivamente, que colocou a questão em outros termos. Eu não ataquei em nenhum momento deste E programa. o senhor, deputado, que disse que não contestei respeita ideias. os poderes constituídos, acabou de respeito. declarar perante milhares de Estou- e mais que telespectadores isso. que o senhor, que foi constituído E mais e que eleito isso. por uma eleição democrática, vem a público Mais que perante isso. a televisão Doutor Gilberto, e eu quero dizer dizer que não mais, doutor respeita... Gilberto. Vou lhe chamar de doutor Gilberto, que nessa Não, hora eu não estou não falando há do meu amigo. necessidade Pois é. disso. Você Gilberto, eu vou dizer o levantava a bola seguinte, pra mim, mais pra que eu isso, cortar? quando o poder constituído se manifestou contrário aos interesses sociais, na minha visão, Vossa Excelência eu aí declarou que a não relatoria respeita o da poder a constituído. relatoria da Constituição Está Estadual, afetando um contra- cargo louvável e desejável por todo mundo, no momento em que eu senti que esta Constituição Estadual virava defesa de interesses particulares contra os sociais, eu renunciei a essa relatoria e a assinatura especial por ela, tranquilamente. Quando ele mencionou o fato de quebrar ônibus, o senhor está dizendo que o PT não quebrou ônibus. Não é o PT, não. Quem quebrou ônibus foi a sociedade. E o senhor não acuse, foi a Gilberto, não sociedade. acuse o PT Não, o por PT, algo que está perdão. sendo pago por Tá alguém muito que não bem. tem como comprar no supermercado. Não, vamos discutir perfeitamente. isso. Não, PT, alguns Essa coisa militantes de do identificar- PT, Eu então. quero dizer o seguinte, essa questão de identificar o PT com as questões que acontecem socialmente nos honra na medida em que nós somos o símbolo da contestação da opressão. Agora, nós queremos da dizer que, contestação claro a e todo e objetivamente, qualquer poder nossos constituído. documentos estão claros, nossa prática está clara, nós queremos um respeito contestar o imenso poder constituído. pelo quadro institucional, o que não implica dizer que estamos a favor dos poderes constituídos, porque os queremos até constitucionais. Ao que me consta, a palavra estava com o Enéas, Não, então não. eu vou pedir Eu pela abro, o ordem senhor pra- pode falar. pra prosseguir Eu abro o ao meu quando Não, o senhor tiver pode falar, oportunidade. por favor. Bom, então, eu só de esclarecer o seguinte, eu não tenho problema nenhum com relação ao tempo, porque eu, inclusive, assisto diariamente a TV Rio, no fim da noite, e sempre estou no escritório e trabalhando, sempre assisto os programas, e eu, pelo menos, o Catal, inclusive agora, programa muito bem feito, Política Nacional, com a presença, contesto até aquela frase daquele rapaz, o Gratacós, quando ele mencionou um aspecto com relação a programas diretamente ligados à política nacional do presidente Fernando Collor de Mello, mas não estando presente, e reserva até por questão de ética, não entrar no mérito agora. Mas a verdade é o seguinte, nós tivemos aqui vários pontos, inclusive telefonemas mencionando, contestando a indicação do Rogério Magri, um rapaz que veio a São Paulo, filho de família de origem italiana, um homem que trabalhou, inclusive, ao convívio já de certo tipo de profissão, até no convívio da cidade, trabalhou colocando fios elétricos em valas e passou por privações, mas necessariamente não é a privação, não é, às vezes, o tipo de atividade que faz com que o homem possa deixar de ter cultura ou não. Não, exatamente isso que eu queria até lhe perguntar, porque na época que o Lula fazia esse discurso, o seu presidente, o presidente que representou o seu partido, disse que isso não tinha o menor significado. Agora passa a ter? Não, Mas veja eu vou lhe bem, pedir que veja responda bem. para nós daqui a Pois pouco. não. Nós voltamos em seguida com o Rio Urgente, Urgente do Rio. Pelo visto, o Rio Urgente dessa madrugada vai ter uma audiência maciça, tanto dos nossos debatedores quanto dos seus respectivos assessores, porque está rolando até aposta aqui. O presidente nacional do PRONA, Enéas, disse que o deputado Milton Temer errou quando afirmou que apenas 100 pessoas fizeram partido, porque a lei exigiria mais de 1.000, e já houve até oferta aqui, aposto o meu salário, quanto o salário, e a turma aí, no caso, quando vem dinheiro na parada, o pessoal corre. Mas nós temos deixado aqui uma pergunta ao ilustre coordenador de comunicação do PRN, advogado Gilberto Araújo, em relação a todos esses problemas que estão se descortinando aí. Porque ele falava ainda há pouco da situação
da cultura, da situação do sujeito ser pobre, ter vindo de raízes humildes, e ele chegou a dizer que isso não é o importante. Eu estava achando até que tinha passado a ser importante agora, quando na época da campanha o candidato Collor de Mello disse que isso não tinha a menor importância. Passou a ser importante agora, doutor? Veja bem, o presidente Collor de Mello, ele nunca declarou peremptoriamente que a cultura ou a capacidade de estudo, preparo circunstancial, quer dizer, aquele preparo que o sujeito pode ter no estudo direto das escolas, o escolástico que o nosso companheiro, que começou com São Tomás de Aquino, conforme o nosso companheiro Enéas aqui ratificou, ao ser consultado por mim, veja bem, não era fator essencial e preponderante para uma boa capacidade administrativa. Aliás, invoco... Eu tenho a impressão que o candidato Collor de Mello usou em relação ao Lula uma expressão de que se o Lula não tinha competência, ia ter que comer com a mão dos outros. Exatamente, era aí onde eu ia chegar. Ele disse exatamente que o Lula ia comer pela mão dos outros, como efetivamente estava comendo pela mão dos outros, estava sendo pressionado, inclusive jogado em clinch por solidários, companheiros de campanha, e que as circunstâncias, ele não teve, digamos, aquela capacidade de administrar internamente uma colisão que não era prevista após a entrada do doutor Leonel Brizola na contenda. Que, aliás, entrou de forma inteira, participou de maneira muito objetiva na campanha no Rio de Janeiro, transferiu todo o seu eleitorado para o Lula. Absolutamente, não estou questionando isso. Eu disse o seguinte, que quem lançou preliminarmente a frase que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva iria comer com a mão dos outros, não foi absolutamente o doutor Fernando Collor de Mello, não. O doutor Fernando Collor de Mello fez eco às declarações do doutor Leonel Brizola com relação ao senhor Luiz Inácio da Silva, informando que ele iria comer pela mão dos outros, e não mencionou, porque era notório perante a nação, que o senhor doutor Leonel Brizola teria informado que o Lula comeria pela mão dos outros. Voltando ao tema principal, aliás, são tantos aqui, porque o tempo é exíguo realmente, porque há, inclusive, fatos, alguns telefonemas, algumas menções que nós ficamos no desejo de poder até participar na resposta. Na resposta, infelizmente, não há condições. Eu iria até invocar a memória até familiar. O meu pai, eu tenho um exemplo, seria até ético, então, uma suspeição, mas o meu pai morreu já em 1969. Meu pai nasceu no sertão da Bahia, e ele não tinha cultura, ele não era analfabeto, absolutamente analfabeto. Ele, meus avós, porque naquela época realmente era uma circunstância de sertão, na cidade de Santa Luzia. Era analfabeto, mas o melhor cavalo da cidade era dele. Quer dizer, é o tipo de sertão mesmo. Muito bem, veio à capital e ali começou com secos e molhados e negociando, comerciando e tudo, finalmente cresceu, teve moinhos, trapistas e tudo, inclusive advogado dele foi o doutor Aliomar Balheiro, doutor Luiz Viana Filho, que depois de um homem do sertão, analfabeto, pôde inclusive correspondência em inglês. Eu, aos 8, 9 anos de idade, à noite, após o jantar, meu pai recebia doutor professor Josué Requião, que dava aula a mim no Colégio 2 de Julho, no Colégio Americano da Bahia, aliás, onde estudou o doutor Daniel Tourinho, que é presidente nacional do PRN. Estudava lá, à noite vinha o doutor Josué Requião dar aula de português ao meu pai, dar aula de matemática ao meu pai, até correspondência em inglês meu pai fazia, e acabou fechando praça para navios para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França, cargas fechadas para exportação. Mostra que a necessidade de cultura é relativa, né? Seu pai é um exemplo disso. Exatamente. Eu quero dizer que o fato de dois cidadãos absolutamente que trafegaram por caminhos diferentes estarem em posições circunstancialmente diferentes, não significa que uma premissa dessa, que a cultura é essencial e importante para presidir um país, seja adequada a outro. Quando, na realidade, eu, até particularmente, também acho que para se presidir um país como o Brasil, o homem tem que ter não só a cultura do cotidiano,
tem que ter efetivamente passado pelos bancos da escola, tem que saber como é que foi a proclamação da República. O dia que se garantir escola para todo mundo, o dia que se garantir escola para todo mundo, saúde e casa, isso não vai ser mais um problema. Mas se não houver escola para todo mundo, no caso, então, no caso, então, mesmo o seu pai tendo fechado praças para o mundo, o senhor não deixaria ser presidente da República? Não deixaria ser presidente da República. Agora, veja bem. Faça aí, Gilberto. Gilberto, você é um homem generoso. Eu te conheço. Você cortava bem, mas poupava seus adversários. Não diga uma coisa dessa, que você sabe que você não está dizendo uma coisa que está no seu coração. Não separa a cabeça do coração. A vida te obriga. Não diga essa isso. pergunta do Cataldi. Eu te conheço. Cataldi é um homem muito inteligente. É que o teu raciocínio te levou a essa coerência. É um gênio da jornalística, um homem muito inteligente. O senhor quer para tirar o mal-estar dele, eu repito. No momento em que ele me pergunta, eu salvo o senhor. Ele me perguntou se eu deixaria meu pai presidente da República. O senhor separa salvar o Gilberto Collor, vai salvar. Não tem nada a ver com o presidente da República. Não quero cargo nenhum, senhor. Eu tenho que dizer que eu não quero cargo nenhum do governo. Veja bem, deixa eu complementar meu Não, mas eu quero só o que não tem nada com o coração, não. O Magri é Quem um homem... tem que dirigir o país tem que ser uma pessoa preparada. O indivíduo, eu não estou dizendo que se Sua Excelência o presidente não estou falando nada dele. Eu estou dizendo que não é. Exatamente, eu estou dizendo que tem que ser um indivíduo preparado. Um indivíduo que conheça não só a realidade nacional, mas não um indivíduo que esteja habituado só a fazer greve. Um indivíduo que tenha uma visão panorâmica da realidade social e que tenha adquirido ao longo de sua vida uma visão de conteúdo profundo do que se chama formação humanística, formação do que se passa na sociedade como um todo e também disciplinar isso o doutor Fernando Collor de Mello tem. Isso é outra questão. Doutor Enéas, peça disciplina não só para quem faz greve no salário baixo, peça disciplina também. Você já reparou que quem joga no over não precisa fazer greve? Não, mas veja bem, essa balela de over aqui, aliás, nós tem uma coisa a ver com outra. Tem uma coisa a ver com outra. É desordem também. Eu nunca, o senhor ainda agora elogiou o presidente da República. Peraí, o senhor elogiou, não. Calma, senão o senhor vai desorganizar o som. Eu não estou desorganizando. Mas o senhor elogiou o atual presidente ainda e disse que ele era um exemplo de cultura. O que o doutor Enéas... O empresário Mauro Magalhães queria dar uma palavra. Mas a inflação é um ponto importante que foi lembrado aqui. Eu acho que era bom... O doutor Enéas defendeu aqui. Vai continuar falando ou vai deixar falar? Do coração. Eu jamais indicaria meu pai para ser presidente da República. 15 segundos. O senhor não indicaria... Meu pai jamais. Meu pai era um homem humilde, um barbeiro, um excelente profissional, sabia fazer barba. Jamais poderia dirigir um país. Eu não indicaria, e não estou desrespeitando a imagem de meu pai, de meu genitor, um homem sério, um homem probo, um homem respeitável, que aprendi a amar, mas jamais indicaria. Nesse programa. Jamais indicaria. O Cataldi, eu acho que... o coração dele. O Cataldi, eu estou certo de que os ouvintes vão entender a nossa participação aqui. Que é nessa desordem de uso de tempo, você falou muito em ordem, aqui foi uma tremenda desordem de uso de tempo. Claro, há provocações de todos os lados. É verdade. Então, Cataldi, eu não queria deixar passar essa oportunidade em que nós viemos para discutir sobre a assessoria de presidente da República, de dizer que nós aqui do Rio temos sido muito omissos. Nós falamos da assessoria do presidente da República, falamos de inflação, estamos discutindo uma opção de coisas aí de cultura geral, né? E de culturas menos gerais ainda, e em momento nenhum nós nos preocupamos em dizer que nós precisamos nos voltar um pouco para o Rio de Janeiro nesse momento de mudança. Nesta terra que o Brasil há muitos anos não tem um estadista para olhar pelo Rio. Num estado que há muito tempo não tem um estadista a governá-lo, que só fez desordem nesses últimos tempos. Nesta cidade onde falta o estadista. Nesta cidade, a quinta mais querida do mundo, a mais bonita do mundo. Essa cidade que foi se desorganizando, se desordenando, que agora acaba de perder o Fast Rio, que perde a Fórmula 1, e neste momento que se fala em secretariar o presidente da República, dizer que nós precisamos lembrar que o Rio de Janeiro não pode estar ausente perto do presidente. Da composição do Ministério. Do Ministério, sim. E das assessorias. O Carioca, o Rio de Janeiro, tem o maior número de formandos desse país. E o Rio de Janeiro está sempre ausente nas últimas formações. Por uma questão de formação histórica também, nós não aprendemos a lutar pelo que é nosso. Estamos todos aqui brigando e discutindo só pelo Brasil. O Brasil é nosso, a inflação também é nossa. Mas nós temos que começar a brigar pelo Rio de Janeiro. Nós não podemos deixar que as coisas aconteçam sem que ninguém se manifeste. Onde é que está o prefeito Marcelo Alencar para peitar na hora que levaram daqui a corrida da Fórmula 1? Onde é que está o prefeito Marcelo Alencar para peitar na hora que tiraram daqui a Fast Rio? Onde é que está o governador Moreira Franco para impedir que as obras, para não deixar que as obras não andassem do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, da linha vermelha e do polo petroquímico, que vem tudo com 3, 4, 5 anos de atraso. É preciso que nós comecemos a prestar atenção no Rio de Janeiro, essa cidade onde bateu o recorde de violência nesse final de semana. Eu conclamaria os nossos companheiros
que nós fôssemos mais objetivos nas nossas discussões e dedicássemos um pouco do tempo que a televisão nos permitir para lutar pelo Rio de Janeiro. Vamos juntos fazer o que está faltando aos governantes. Nós não temos, nem no governo do Estado, nem no governo do município, um estadista para enfrentar isso. Então, deputado do Rio, que luta pelo Rio, Enéas, candidato do Rio, você, eu quero uma parte, pela ordem, jogador da praia de Copacabana, companheiro, vamos juntos lutar pelo Rio. Nós não podemos deixar esse tempo todo passar discutindo uma série de coisas que pouco interessam o Rio de Janeiro. O Brasil vai mal, mas o Rio vai muito pior. Mauro, eu gostaria, com a questão de precedência, pelo meu pedido por ordem anterior, levantei você. Signe, deputado Milton Temer, com todo respeito e deferência, eu ocupo o espaço que pedi. Muito bem. Eu devo deixar claro que me senti, aliás, o companheiro também aqui, pelo fato de vamos ser mais objetivos e nesse parêntese eu acho que, na realidade, nós poderíamos falar sobre o Rio, mas o programa hoje, ao que me consta, não foi absolutamente preparado nem condicionado a esse tema necessariamente. Foi só uma levantada de bola. Agora, no momento em que se levanta essa bola e se neutraliza as polêmicas anteriores, dá essa impressão até que nós aqui aventamos circunstâncias que não estavam preparadas sobre esse aspecto. Com relação ao Ministério, eu particularmente acho que nós temos que acabar no Brasil com essa história de bairrismo. Porque aí o certo seria botar um ministério, Ministério da Bahia, Ministério do Ceará, Ministério do Rio de Janeiro, Ministério do Rio Grande do Sul, e aí sim, escolher cada um, mas aí já existe, que são os congressistas. Ninguém tem dúvida que um elenco maior de distribuição de legendas ou de candidatos eleitos por um Estado terá maior voz também, que isso é natural. Nós temos aqui, aliás, os dois últimos governadores do Rio de Janeiro, o doutor Zola e o doutor Moreira Franco não são absolutos, nunca nasceram aqui. Foram criados aqui, alguns deles, o doutor Leonel não. Muito bem. Então, a ideia é essa, vamos acabar com a história. O Ministério do país é um ministério que vai tratar por assuntos de interesses nacionais. Então, eu não entro nessa questiúncula que argue suspeição a um nome ou outro pelo fato de bairrismo. Eu acho que deve-se pegar e ter o sentido de objetividade, respeitando perfeitamente a tese levantada pelo companheiro Mauro Magalhães, que, inclusive, é um caso muito interessante, que é a sucessão do Rio. Fiquem atentos e pensem bem na sucessão do Rio. Esta, sim, é muito importante. Nós temos que nos preparar para eleger elementos que, efetivamente, vão trazer o progresso para o Rio de Janeiro, vão trazer a seriedade do Rio de Janeiro, vão trazer a harmonia social e sem promessas, sem peleguismo, sem alusão a qualquer pessoa. Fala absolutamente em termos objetivos e, quando se fala em tese, as pessoas circunstancialmente inscritas dentro da área estão excluídas. Bom, minha gente... Está terminando. Eu só queria dizer uma coisa, porque eu acho que eu vou mudar de bancada, tem um momento de confraternização que eu quero fazer no ar com o Gilberto. A próxima vez eu quero estar... Aliás, vamos lembrar os telespectadores, foi o meu maior levantador em vôlei que eu estive na minha vida. Mas, então Gilberto, vamos fazer uma coisa. Errava cortada quando ele levantava a mão. Deixa eu só dizer uma coisa, que eu acho que você disse uma coisa importante agora, ô Cataldi, porque eu estou de acordo com... Apartidariamente, inclusive. Apartidariamente. Não, a preocupação do Mauro é proselitivo de qualquer sigla. A preocupação do Mauro é correta, mas eu sou do PRN. Está certo. Na medida em que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, Mauro, é considerar que a discussão da objetividade é só a discussão que está no cotidiano do dia a dia. Isso é a forma de diminuir as questões globais, que são as que determinam a solução do dia a dia. Eu estou inteiramente de acordo com você em todo o combate diário. Aliás, amanhã teremos briga contra o governador Moreira Franco. Não há tempo hoje. Mas eu acho que o programa de hoje é um programa, sim, nós estamos aqui na arena para qualquer assunto. Em que quadro vai se dar a próxima o próximo período de administração do Estado. Isso não será determinado pela própria administração do Estado. Isso será determinado, sim, por uma tendência política que será ditada pelo Plano Nacional, pela chegada do novo presidente, pela forma como que as forças vão se comportar no Congresso. Então, estando de acordo com você na questão da preocupação do Rio, eu diria que eu acho que o Gilberto está certo. Não há por que dizer que discutir o dia a dia é tirar a objetividade porque está discutindo o Brasil. Não. Nós temos que fazer a compatibilidade das duas questões. Bom, minha gente, nós queremos agradecer muito a presença de vocês hoje aqui, especialmente a do ex-candidato, atualmente presidente nacional do PRONA, Enéas, que, aliás, na quinta-feira está convidado a comparecer aqui ao Rio Gente para receber a homenagem de alguns dos seus admiradores que fizeram uma marcha de carnaval em homenagem ao candidato Enéas. A gente quer também agradecer a presença dessa dupla imbatível do vôlei. Aqui, à minha direita, Gilberto Araújo, advogado e coordenador de comunicação do PT, e à minha esquerda, PRN. o deputado, aliás, do PRN. Seria uma honra muito grande ser
colegiado do meu querido Não amigo tenha Milton dúvida, Temer. doutor Milton Mas Temer é tem uma PRN. ficha de filiação, ele pode lhe passar. E também Nós o tocamos deputado, a minha pra ele também. o deputado Milton Temer, deputado estadual pelo PT. E também a presença do empresário Mauro Magalhães, que eu só não convido para essa partida de vôlei por causa da mãoeca, que está meio prejudicada na hora do saque. Eu quero agradecer a vocês e o Rio Gente segue.